Muito bem. O chefe da delegação permanente do Brasil no escritório da ONU em Genebra, embaixador Tovar da Silva Nunes, afirmou na quinta-feira que o Brasil reconhece diversas violações de direitos humanos no Irã, incluindo a pena de morte de crianças. Mesmo assim, baseado no, aspas, espírito de um diálogo construtivo, fecho aspas, o Brasil preferiu se abster na votação de uma resolução para ampliar as investigações no Irã. É o seguinte, estão matando criancinha lá. Pena de morte para criança. O Brasil fala, não, realmente, isso não deveria ser assim. Então, vou ficar de fora aqui, vou me abster. Estão querendo investigar. Não, o Brasil vai ficar em cima do muro, não é? Curioso. A gente tem o vídeo do embaixador, produção, então pode soltar. We encourage the Iranian government to collaborate with the special procedures of the Human Rights Council, particularly the Special Rapporteur on the situation of human rights in Iran. Despite recent progress in some areas, including in achieving equal access to education for girls and women, Brazil remains deeply concerned about the continued application of the death penalty in the country, including against children. The protection of the rights to peaceful assembly and association must be strengthened. Further actions are needed to ensure that the freedoms of expression and opinion are upheld offline as well as online. There is also the need to repeal existing gender discriminatory laws and promote the rights of women and girls, including equal participation of women in political life, and to strengthen the protection of human rights defenders. On the understanding that Iran will strengthen its efforts to improve the human rights situation in the country, and based on a spirit of constructive dialogue, Brazil will abstain. Falou isso tudo para no final se abster. Aquela velha postura do governo Lula, de falar assim, não adianta reclamar muito, fazer uma crítica mais incisiva, etc., porque nós queremos construir uma solução. Isso serve para tudo, né? Para Venezuela, para Nicarágua, para Cuba, para Rússia. Nunca adianta fazer qualquer tipo de crítica ou tomar um posicionamento numa votação de assembleia. Nunca adianta se é contra os interesses dos regimes autocráticos ou tirânicos, ditatoriais dos aliados do lulismo. Eles fazem uma ceninha ou outra para não ficar tão mal assim na fita, mas o que vale é o ato. O ato vale muito mais do que a palavra. Apesar da decisão brasileira, a resolução que estende as atividades do relator especial da ONU no Irã e cobra que o governo iraniano colabore com a investigação foi aprovada pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas por 24 votos favoráveis, 8 contrários e 15 abstenções. Em 2021, a ONU calculava que 85 jovens estavam esperando no corredor da morte no Irã após terem sido condenados em processos que violavam os tratados de direitos humanos. Naquele ano, Arman Abdolali, de 17 anos, foi morto acusado de assassinato. Ele passou por confinamento em solitária antes de ser executado. Em 2022, atos de grandes proporções foram motivados pela morte da jovem Mahsa Amini, de 22 anos, detida e agredida violentamente pela polícia moral do Irã. Lá tem a polícia moral, por supostamente usar de forma inadequada um véu obrigatório de cobrir a cabeça. Houve, portanto, manifestações contra a morte de uma jovem simplesmente porque ela usou um véu obrigatório de uma maneira considerada pelo regime teocrático iraniano inadequada. Então, essa é a gravidade. Às vezes pode ter gente, inclusive aqui no nosso público, que defenda, em tese, em teoria, a pena de morte para criminosos ou para determinados tipos mais graves de crime, como para os crimes hediondos. Então, vamos supor que há brasileiros, as pesquisas mostram isso, que defendem a pena de morte para crimes hediondos. Acontece que a questão num regime autocrático, se pode fabricar uma prova para justificar a pena de morte, que eventualmente é simplesmente um assassinato de uma pessoa inocente, acusada injustamente do cometimento
de determinado crime ou acusada de algo que nunca no mundo deveria render uma pena de morte, como usar o véu de uma maneira inadequada. E é por isso também que há uma indignação mundial em relação àquilo que acontece no regime iraniano, contra o qual gente como Lula nunca se volta. Está lá falando contra judeus, está lá falando contra países que têm governos não exatamente alinhados à sua agenda, mas as barbaridades cometidas nos regimes aliados geram um silêncio, ou, como no caso, uma abstenção. Carlos Greve, o que você destaca? Felipe, os exemplos, né, dessa política externa escabrosa do governo Lula vão se acumulando, né? A gente está naquela situação de que de onde você não espera nada, nada virá mesmo. Eu não tenho expectativa mais nenhuma de um bom sinal da política externa. E às vezes as pessoas falam, mas por que vocês dão tanta atenção à política externa do governo Lula, né? De fato, sob um certo ponto de vista, ela é irrelevante. O Brasil não tem a relevância que o Lula gostaria que o país tivesse no concerto das nações, né, para usar uma expressão bem das antigas, né? Mas essa política externa revela a natureza das convicções sobre direitos humanos, sobre democracia, sobre liberdade do governo Lula, né? Ela é muito importante para deixar exposta a hipocrisia do discurso interno e o absoluto descompromisso com esses valores quando se trata dos outros países. Essa história é para deixar aberto o canal de conversa. Para quê deixar aberto o canal de comunicação? O governo Lula deixou o canal de comunicação aberto com o regime do Nicolás Maduro. Eu até já falei disso. Eu achei que o tom comedido das manifestações do Lula a respeito do Maduro talvez fosse para deixar espaço para uma negociação de bastidores, garantindo uma eleição. Que nada. Está lá. A eleição vai ser feita em situação de absoluta repressão. O Maduro, ontem mesmo, apareceu lá com o decreto dizendo que a terra do país vizinho é dele, a Venezuela. Então não adianta nada o Brasil deixar abertos esses espaços, porque a gente vê, na prática, isso só serve para os ditadores, os regimes opressores, se sentirem à vontade, para continuar mandando brasa. Mandando brasa. Não tem nada de benéfico nessas abstenções e nesses bloqueios que o Brasil faz aos países civilizados, civilizados na política externa. Nós não somos civilizados na política externa. Esses bloqueios que o Brasil faz aos países civilizados que tentam impor, pelo menos, um constrangimento à Venezuela e a Irã, que está lá. O histórico de atentados aos direitos humanos no Irã é uma coisa, assim, que dá para passar anos falando, né? É isso. Mulheres oprimidas e espancadas na rua porque um pedacinho a mais do cabelo apareceu do que aquilo que a guarda dos costumes lá dos ayatolás acha que é aceitável. Opa, escapou uma franjinha a mais aqui. Vamos cair em cima da moça. Tem criança presa no corredor da morte. O Irã faz enforcamentos, execuções em praça pública. O país pendura gente de guindaste. É assim que as execuções são feitas. Eles vão lá, chegam no meio da rua, penduram o sujeito de um guindaste. O regime iraniano tem muito de bárbaro. Seria necessário, diante desse tipo de coisa, dizer, olha, tem um limite para relativizar aquilo que é aceitável. Tem valores que deveriam ser universais.
e não relativos de acordo com o país. Entre esses valores, democracia e direitos humanos. Eles foram feitos para valer em qualquer lugar. Mas o Brasil não está nem aí, né? O Brasil não. A diplomacia lulista, né? Que está, assim, espantosamente conseguindo ser mais canhestra e mais perversa do que a diplomacia do Bolsonaro. A do Bolsonaro era, sobretudo, canhestra. A do Lula é canhestra e perversa. Pois é. Aliás, quem quiser procurar, quando eu era colunista da Veja, e o site era dirigido por um senhor chamado Carlos Graeb, eu publiquei um artigo chamado Por que a esquerda odeia Israel? 10 anos atrás. 10 anos atrás, fazendo 10 anos, Graeb. Foi em 28 de julho de 2014. A gente está quase em julho de 2024. Quer dizer, 10 anos atrás, esse artigo fazia ali uma série de considerações a respeito do esquerdismo, de Israel, daquilo que acontece na faixa de Gaza, quando Israel é atacado, Israel reage, a esquerda global ataca Israel, não os terroristas, etc., e ignora tudo que acontece nos países islâmicos, nos países de regimes teocráticos, e aí tinha uma lista sobre tudo aquilo que a esquerda ignora, inclusive, evidentemente, no Irã, por exemplo, a violência contra dissidentes no Irã, em julgamentos rápidos, sucintos, vergonhosos, o enforcamento em praça pública para aterrorizar a população numa volta à Idade Média, tudo isso está lá, com imagem, inclusive. Estou citando aqui um exemplo muito rápido, quem quiser pode procurar. Então não mudou nada em 10 anos. A esquerda lulista continua passando pano para esses regimes autoritários, e aí, quando Israel reage ao terror, eles posam de defensores das mulheres e das crianças. Olha só o que a gente acabou de narrar. Crianças estão sendo alvo de pena de morte. Mulheres, por uso inadequado do véu, estão sendo alvo de pena de morte. Fora os casos de apedrejamento, de enforcamento. Então, não é uma defesa das crianças e das mulheres. Não é uma defesa por princípio. Não é uma defesa por esses valores civilizatórios que deveriam ser defendidos, sejam quais forem os personagens, sejam quais forem os regimes. Não, é uma questão política, é um oportunismo. No grupo deles, vale tudo. Agora, se for no grupo dos outros, aí eles posam de quem defende aqueles valores que eles não têm. Eles apenas simulam contra determinadas pessoas. Então, não é sobre aquilo que você fala, sobre aquilo que você faz. É sobre quem fala, é sobre quem faz.